Olá, e este é a Ucrânia Hoje. Eu sou Darina Otscalo e tudo mais importante desta manhã está à sua disposição. Algo realmente feroz está acontecendo. Uma avalanche de problemas está atingindo a Rússia. A catástrofe chegou bem perto. Não faz mais sentido esconder isso. A crise de combustível no território inimigo está piorando. De 13 a 19 de outubro, Bashiri e a região de Yaroslavo foram adicionadas ao mapa de escassez. Tiva e Ulyanovsk também. Agora, a falta de combustível já foi registrada em 35 regiões da Federação Russa. Uma semana atrás eram 31. A Sibéria, junto com as regiões vizinhas, de repente ficou em destaque no mapa. A situação lá se agravou drasticamente. Enquanto isso, a parte europeia da Rússia explodiu com notícias sobre o aumento insano dos preços e o caos nos postos de gasolina. As pessoas estão correndo em massa para garantir combustível. Tudo isso é um vácuo. Para onde viemos, aqui dá para abastecer e não tem falta por aqui. Aqueles que, mesmo em meio à crise, conseguiram encontrar pelo menos uma gota de gasolina, também não saíram ganhando. Devido ao combustível de má qualidade na Rússia, carros chineses estão quebrando. Várias dezenas de carros GL do ano 2025 na Rússia ficaram fora de funcionamento devido a falhas nos motores. Alguns motoristas perderam o controle do veículo bem enquanto dirigiam. A GL Motors declarou que a razão é o nível de oxidantes na gasolina russa, para o qual os modelos chineses não são adaptáveis. A realidade da vida na Rússia é quando as chamas ardem nas refinarias de petróleo, mas os caminhões-tanque com restos de combustível não conseguem chegar ao destino. Um deles já se envolveu em um acidente. Mas um problema atingiu a Rússia. Após o ataque de drones, a usina de processamento de gás de Orenburg suspendeu temporariamente a recepção de gás do Cazaquistão. Em Orenburg, foi convocada uma comissão de situações de emergência. Segundo as autoridades oficiais de Orenburg, não há consequências graves. Simplesmente parou o funcionamento da usina de processamento de gás. Só isso. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia admitiu. Foi obra deles. Os drones fizeram um trabalho excelente. A usina de processamento de gás de Orenburg é um dos maiores complexos de processamento de gás da Rússia e é capaz de processar até 45 bilhões de metros cúbicos de gás natural e 6,2 milhões de toneladas de condensado de gás e petróleo por ano. Segundo informações preliminares, uma das unidades de processamento e purificação de gás foi atingida. O ataque de vingança dos nossos também não poupou a refinaria de petróleo de Novokuibyshev, na região de Samara, na Rússia. O orgulho de Putin se foi para o esquecimento e, ao que tudo indica, para sempre. Os drones atacaram sem piedade. O poder do Kremlin desmoronou diante dos olhos de toda a Rússia. Vocês precisam ver essas imagens. E ainda continua vindo. Uma loucura. Os nossos acertaram o jackpot, crise total no território do inimigo. A fábrica produz mais de 20 tipos de produtos comerciais e o volume anual de refino primário chega a 4,9 milhões de toneladas. Segundo informações preliminares, a unidade de refino primário de petróleo foi atingida. Os russos estão gravando vídeos de despedida e postando tudo nas redes sociais imediatamente. Olha, está cheirando aqui. Cheiro de fumaça. Ai, cheiro de fumaça. Agora não faz mais sentido tentar esconder isso às pressas. Agora é oficial, a febre do combustível na Rússia está ficando assustadora. A cúpula do Kremlin está em pânico, pois não há saída. Putin tenta rapidamente bolar algum plano, mas o caos só aumenta. Essa cena você precisa ver. O inimigo está perdido, as forças armadas da Ucrânia aproveitam os momentos certos e não têm piedade do adversário. Será que a Rússia vai conseguir se reerguer? Isso você vai ver já já. O absoluto anti-histórico de Putin.
Os carros na Rússia deixaram de ser um meio de transporte e estão se tornando um elemento de luxo. Afinal, está cada vez mais difícil para os moradores russos abastecerem seus cavalos de ferro. Apesar do Kremlin extrair inúmeras quantidades de petróleo, o país está enfrentando uma escassez de gasolina. De combustível, que é essencial para o funcionamento adequado do veículo e para a sua mobilidade. O principal responsável pela catastrófica falta de combustível do outro lado da fronteira foram as forças armadas da Ucrânia e seus ataques de alta precisão à infraestrutura de refino de petróleo dos ocupantes. Assim, no final de setembro, as refinarias de petróleo em toda a Rússia estavam paradas em pelo menos 38% da capacidade de refino primário de petróleo, ou seja, 338 mil toneladas por dia. Para o antigo país bomba de gasolina, isso é um colapso colossal do mercado. Isso é algo recente. A escassez de combustível é sentida seriamente até mesmo na linha de frente. Nos postos de gasolina russos comuns, é praticamente impossível encontrar gasolina 95 na maioria das regiões, nem mesmo durante o dia. Em particular, nos postos de abastecimento começaram a limitar o volume de combustível vendido por pessoa, ou seja, em alguns lugares até 20 litros, em outros até 30 litros começaram a restringir as vendas. E em outros postos, em algumas regiões da Rússia, chegaram até a suspender completamente a venda de certos tipos de combustível. Ou seja, em alguns lugares não havia gasolina 92 disponível, em outros não tinha 95, e assim por diante. Ao mesmo tempo, nos pequenos postos de gasolina independentes e privados, que não fazem parte das chamadas companhias petrolíferas verticalmente integradas, houve um aumento acentuado no preço do combustível. A situação recente no país só piorou. Junto com a escassez nos postos, vieram também os preços exorbitantes. Neste verão, a gasolina e o diesel na Rússia aumentaram de preço em bons 15 a 20%. E a partir do outono, os preços nos painéis dos postos de gasolina do outro lado da fronteira mudam quase todos os dias, subindo 1 ou 2 rublos no valor do combustível a cada vez. Mas mesmo esse aumento não é capaz de cobrir os custos das refinarias russas, que agora operam sob ataques constantes e implacáveis de drones não tripulados das Forças Armadas da Ucrânia, que tem sido uma ameaça persistente e preocupante e que representa uma escalada significativa nas hostilidades. A situação para os negociantes de petróleo russos é ainda pior nos mercados externos do que no mercado interno. Se antes o governo compensava a diferença de preços por meio da exportação, hoje quase ninguém compra petróleo russo na Europa. Portanto, não dá mais para esperar gasolina barata dentro da própria Rússia. A situação com o combustível está ruim. A crise vai piorar. As petrolíferas não lucram nos mercados externos, por margens reduzidas e queda do petróleo. Atualmente, o petróleo russo está sendo negociado lá por 55 a 57 dólares o barril, levando em conta todos os descontos e abatimentos do Brent. E é isso. Acontece que agora os funcionários públicos estão todos de mão estendida pedindo ajuda ao governo. Redução de impostos, alíquotas do NDPI, tarifas de exportação, impostos especiais. Mas os proprietários não podem fazer isso. O orçamento deles está desmoronando. Eles têm um rombo no orçamento. A economia russa não tem com que tapar esse buraco. Como resultado, no Kremlin não conseguiram pensar em nada melhor do que anunciar o início da importação de combustível para o país e, ao mesmo tempo, interromper completamente qualquer exportação de gasolina e diesel da Rússia. Ou seja, eles decidiram importar gasolina. Pois é, o Putin dizia que a Rússia não seria um posto de gasolina, um país posto de gasolina. Eu acho que isso é o fim. É importante destacar que agora a Rússia vai comprar gasolina. Como não lembrar do Churchill, que dizia que quando a URSS começasse a comprar trigo, aí sim ela teria chegado ao fim. Então, mais ou menos, quando a Rússia de Putin começar a importar gasolina, em algum tempo ela vai acabar, assim como a URSS acabou um dia. Ajudar a Rússia a chegar ao fim com ações. E o governo da Ucrânia está se empenhando ativamente nisso. Paralelamente aos ataques de drones das refinarias, Kiev atinge duramente a economia de Putin também no nível diplomático.
Se a Ucrânia sincronizar sua estratégia de redução da base de recursos da Rússia junto com os aliados, junto com a Europa, com os Estados Unidos, com o Japão e assim por diante, as sanções serão rapidamente definidas. E até mesmo a Coreia do Sul e Singapura simplesmente vão ficar com medo. Fornecer gasolina para a Rússia, para não cair sob sanções. Nessa situação sem saída, o Kremlin se agarra à última esperança. Ignorando todas as normas ambientais, o governo praticamente legalizou o contrabando. Na esperança de que pelo menos isso abasteça o mercado russo de gasolina. No entanto, tal decisão, garantem os analistas, ao contrário, vai cravar o último prego no caixão do refino de petróleo na Rússia. As autoridades decidiram combater a escassez de gasolina com métodos que sufocam e danificam os motores dos carros. O vice-primeiro-ministro Novak propôs, por 6 meses, trazer de volta um aditivo especial para a gasolina, que já havia sido proibido em 2016. Com a ajuda dele, querem aumentar a produção de gasolina, mas tem um detalhe. Esse aditivo tem um impacto negativo no meio ambiente, prejudica o estado do carro e aumenta a concentração de óxidos de nitrogênio nos gases de escape, que acabam se depositando no ar a uma altura de 60 centímetros do chão. É perigoso para as pessoas inalarem esses vapores. Entre os sintomas de intoxicação estão reações lentas, falta de ar e coloração azulada das mãos e orelhas. E ainda, esse tipo de combustível falsificado com aditivos tóxicos pode transformar o motor em sucata instantaneamente. Em apenas meio ano rodando com esse tipo de combustível, o carro ficará inutilizável, assim como todo o transporte público russo. Então, sem gasolina e diesel de qualidade, todo o país, com seus milhões de habitantes, será forçado a abandonar seus veículos para as boas e velhas carroças. Como dizem, desgraça pouca é bobagem. Os aviões da Rússia estão caindo um atrás do outro. O céu russo está em chamas. A vergonha nas decolagens está se transformando em verdadeiros acidentes infernais. Especialistas soam o alarme. Os equipamentos estão desgastados e os pilotos são impotentes diante das catástrofes. O fim da aviação russa já começou. Os detalhes sobre o que espera a Rússia a seguir na reportagem em instantes. Com as próprias mãos, os russos destruíram mais um caça. Na Rússia, um caça MiG-31 caiu. O acidente aconteceu na região de Lipetsk. A tripulação conseguiu se ejetar a tempo. Parece que agora há uma nova tradição na Rússia. Os MiG-S decolam e caem graciosamente. O Ministério da Defesa russo confirmou a informação, mas a causa do desastre. Claro, indeed. Break time igual 0.5S. Não nomeado, o que significa que não possui um título ou designação específica, permanecendo sem identificação formal. E é por isso que a taxa de acidentes com os russos a bordo do CS é tão alta. O mais curioso é que este já é o 4º avião militar que caiu desde o início do ano. O primeiro foi um Su-25. Um mês depois, em abril, um bombardeiro Tu-22M3 também caiu em Irkutsk. E o mesmo destino teve o terceiro caça Su-34 destruído neste ano. O motivo é banal. O trem de pouso não saiu, enquanto o navegador tentava reanimar o suporte. O tempo passava, ele se ejetou, mas, como dizem, caiu de forma ridícula. Mesmo sem a ajuda da Ucrânia, os russos conseguem destruir a si mesmos e seu próprio equipamento com sucesso. Mas qual é a razão de tais desastres? A questão é complexa. A pressão dos países do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos e da União Europeia, por meio de pacotes de sanções, impede que o lado russo forneça totalmente peças de reposição para as forças aeroespaciais da Federação Russa. Reforço mais uma vez, esse problema também existe na aviação civil. Além disso, neste momento, todas as tentativas
de implementar programas de chamada substituição de importações fracassaram de fato. Mas espere, o vovô do Kremlin tem certeza de que está tudo ótimo com a aviação de combate na Rússia. Até mesmo conseguem compartilhar de forma eficaz e abrangente, permitindo uma troca de informações completa e mutuamente benéfica. Nós não só atendemos completamente às necessidades das Forças Armadas Russas hoje, como também exportamos o equipamento necessário. Ela é muito procurada. No momento, é preciso destacar que a Rússia perdeu significativamente suas posições justamente por não conseguir ampliar a produção de caças mais modernos e de outros itens, respectivamente, do portfólio. Para as necessidades de parceiros estrangeiros, é importante destacar que, neste momento, os chamados contratos indianos estão sob risco de serem cancelados. Bom, talvez a situação da aviação civil na Rússia seja melhor? Hoje te oferecem caixões voadores, e amanhã nem isso vai ter. Pelo menos 4 milhões de pessoas, de uma hora para outra, perdem a possibilidade de receber atendimento médico, carga vitalmente necessária, ou passar o verão na beira de um mar quente. Mas, ao que parece, não. A quantidade de aviões civis em condições na Rússia só diminui. E até 2030, o país corre o risco de perder metade de sua frota aérea. Sem componentes estrangeiros, a aviação se afogando. As sanções cortaram a Rússia Boeing Airbus Serviços. E os próprios motores e eletrônicos continuam só como apoio. Isso não é só um fracasso ocasional. Isso é o diagnóstico de toda a economia da Rússia. Isso também se aplica aos gastos. No ano que vem, o orçamento para produção e reparo de aviões vai diminuir 1,5 vezes. O país está praticamente caindo e perdendo posições de liderança no mercado mundial de construção aeronáutica. Além disso, a Federação Russa, neste momento, nem sequer é capaz de suprir a falta de aeronaves no mercado interno. Prometeram até o final de 2025, mas, infelizmente, erraram nos cálculos. Na Rússia, mais uma vez perderam o prazo de certificação do novo avião Il-114. E o motivo do atraso, por mais estranho que pareça, é a falta de componentes, recursos e tecnologias. Em Kiev, 2 policiais espancaram um homem perto do RTS Kardyolozivsky. Os ucranianos soaram o alarme. Surgiram os primeiros detalhes chocantes do incidente. Os policiais desferiram não menos que 10 a 15 golpes com as mãos e os pés na cabeça e no corpo de um homem que estava deitado na porta da van e não oferecia nenhuma resistência, resultando em lesões corporais cuja gravidade será determinada por perícia. Ficou sabido que os policiais agrediram o detido depois que ele usou um spray de pimenta dentro do carro. Por fim, após vários depoimentos, o caso foi assumido pelo Departamento de Investigação de Crimes e pelo Ministério Público. Os policiais são acusados de abuso de poder. Agora eles podem acabar atrás das grades por até 8 anos. Enquanto isso, outro escândalo envolvendo policiais estourou em Odessa. Um vídeo emocionante apareceu na internet, mostrando 2 policiais patrulheiros detendo um homem no meio da cidade. A polícia militar deve garantir a ordem dentro das tropas, controlar o cumprimento da disciplina, verificar documentos, realizar inspeções e apreender provas materiais. Também faz parte de suas funções deter militares e civis, elaborar autos de infrações administrativas, proteger instalações militares e participar de patrulhamentos durante o estado de guerra. Vale ressaltar que a discussão ativa sobre a criação da polícia militar na Ucrânia já acontece há bastante tempo. Já no início do ano, foi dito que o novo órgão teria um efetivo de mais de 100 mil pessoas. Essa declaração foi feita pelo deputado Anatoly Burmy. Foi dito 1,5%, se não me engano, do efetivo total do Exército. Isso. Deve ser mais de 100 mil, provavelmente. E hoje isso será, como foi apresentado na época, que isso será criado com base nesse mesmo serviço militar de ordem pública.
Outro deputado, Oleksandr Bakumov, destacou que a polícia militar deve ser formada pelos próprios militares das Forças Armadas da Ucrânia, pois só assim seu trabalho será eficaz. Aqueles militares que têm certa experiência, que participaram de determinadas operações de combate, que sabem e conseguem usar habilidades especiais dentro da área da justiça, devem compor esse órgão. Aliás, a ideia de criar uma polícia militar já havia sido mencionada lá em 2008. O próprio presidente da Ucrânia também começou a falar seriamente sobre isso ainda antes da invasão em grande escala. Em 2019, Zelensky declarou a necessidade de um órgão de segurança moderno e eficiente. E já no início de 2022, o Ministério do Interior e o Comitê Parlamentar responsável discutiram a criação da Polícia Militar. O motivo foi um tiroteio em Dnipro, cometido por um soldado conscrito da Guarda Nacional. Depois começou a guerra em grande escala e todo mundo ficou um pouco sem cabeça para isso. Mas em 31 de maio de 2024, o Comitê Parlamentar de Atividade de Aplicação da Lei recomendou a aprovação do projeto de lei sobre a Polícia Militar. O Ministério da Defesa, por sua vez, apoiou a iniciativa e até prometeu colaborar com os deputados. Agora, os funcionários dos centros de recrutamento também estão trabalhando de uma forma diferente. A partir de 1º de setembro, somente com as câmeras corporais ligadas durante as ações de notificação. O Ministério da Defesa deu uma ordem clara. A novidade deve aumentar a transparência e a legalidade da mobilização, além de proteger ainda mais tanto os funcionários dos centros de recrutamento quanto os cidadãos de conflitos. Como essa iniciativa funciona na prática e se ela realmente vai evitar grandes escândalos sobre isso, já. Ausência de documentos militares obrigatórios e evasão do serviço. Essas violações foram identificadas durante uma inspeção por representantes do Centro Territorial em um dos moradores de Vinnytsia. O homem foi levado ao centro de recrutamento, tudo ocorreu sem conflitos. Todo o processo de verificação foi registrado por câmeras corporais, que desde 1º de setembro são obrigatórias para militares, patrulhas de carro e em pontos fixos. Quando a pessoa vê, ele tinha problemas com os documentos, era um infrator do registro militar. No centro de recrutamento, Volodymyr Litvak está servindo há apenas alguns meses. Antes disso, ele defendia as regiões de Sumy e Donetsk. Já faz 2 semanas que Danilo, do Centro Militar de Recrutamento, trabalha com a câmera corporal ligada. Boa tarde, representante do NPC Rising de Vinnytsia, Vitor Observador. São justamente esses gravadores de vídeo que ajudam a evitar situações de conflito e mal-entendidos com os reservistas, conta Danilo. Após ser ferido, o soldado de 22 anos da 92ª Brigada de Assalto Separada foi transferido para o centro de recrutamento. E ainda são poucos os militares com experiência de combate no centro de recrutamento. As pessoas dizem que fomos lutar, mas todos nós aqui já lutamos. Todos já estamos feridos. Todos foram transferidos para cá por ordem, mas as pessoas não entendem isso. Você começa a dialogar com eles. No Centro de Recrutamento Unificado Municipal de Vinnytsia, são usadas 20 câmeras corporais. Elas foram compradas com dinheiro de voluntários. Todos os militares que trabalham nas patrulhas de carro e nos postos fixos participaram de treinamentos para usar as câmeras e sabem da responsabilidade caso a gravação em vídeo não seja realizada. A câmera deve ser ligada no início da notificação e desligada após o término da notificação. Mas se o militar deliberadamente não ligar a câmera, está prevista a responsabilidade disciplinar para os militares. A presença das câmeras facilita a comunicação com os representantes do TCK, garantem também os reservistas. Os homens, em sua essência mais profunda e em sua presença constante no mundo, são seres complexos, multifacetados e dotados de uma vasta gama de características e experiências que os definem em sua jornada existencial. Pergunta. Reserva mais atualização. Em atualização. Até logo. Obrigado. Boa viagem. Durante 30 dias, todas as gravações das bodycams são armazenadas em um servidor especial. Em caso de conflito, o vídeo do OKCK pode ser armazenado por mais tempo. Será fornecido mediante solicitação de advogados ou autoridades. Lyudmila Tsimbaliuk, Anatoly Dmitry, Notícias Unificadas. Os ucranianos estão discutindo um caso polêmico que abalou a todos. Eles zombavam dos homens, exigiam dinheiro e levavam seus carros. As autoridades revelaram 6 militares que mantinham a região de Ternopil sob terror. Um ativista local sugeriu a qual brigada os soldados envolvidos nos crimes poderiam pertencer.
As autoridades não especificaram, mas logo após a série de revelações, surgiu uma declaração da 3ª Brigada de Assalto. Como isso está relacionado, vamos contar em instantes. Esse é apenas um dos muitos episódios de abusos, dizem os investigadores. Um dos militares, que estava em tratamento após ser ferido, foi pego na rua por jovens, colocado em uma van, espancado e forçado a pagar dinheiro para ser libertado. Ele sofreu lesões corporais. Depois eu sentei. Eles me perguntaram se eu tinha algum dinheiro comigo. Eu disse que tinha um pouco, talvez uns 200 reunias no máximo. Eles me disseram o valor exato que eu precisava dar, 50 mil. Outro homem, segundo a investigação, foi mantido por 3 dias em um porão, depois levado para a estrada, espancado, despido, jogaram uma mistura nele e o forçaram a correr. Então eles me jogaram alguma substância, não entendi se era gasolina ou diesel, e me obrigaram a correr na frente dos carros. Eles vinham atrás de mim nos carros. Corri meio quilômetro. Não consegui correr mais, caí no chão e disse que não aguentava mais correr. E um deles sacou uma pistola e atirou perto do meu braço. A polícia apresenta a gravação de uma conversa telefônica dos suspeitos, na qual eles falam exatamente sobre esse abuso. Ele estava completamente nu, atingido por spray de pimenta, correu meio quilômetro. E além disso, ele ainda foi espancado, pessoalmente pelo Martin. Perguntaram se eu podia oferecer algo para eles, se eu queria ver minha esposa e meus filhos. O que eu poderia oferecer para eles? Ou talvez um carro para eles, para que me soltasse. Eles exigiam que eu desse algo para eles, para que me soltasse. Eles tiraram o carro da vítima e usaram ele. Mais um caso aconteceu em Picarpatia. Lá, na estrada, eles pararam um carro, forçaram o motorista a entrar no carro deles e roubaram um veículo. Em todos os casos, trata-se dos mesmos suspeitos, segundo a polícia. E eles são militares. Os investigadores e agentes de Ternopil interromperam as atividades ilegais dos militares na nossa região. Os envolvidos privavam pessoas de liberdade, torturavam e se apropriavam dos seus bens. Durante as buscas, foram apreendidos celulares, veículos, armas e outras provas materiais. Quem são esses militares suspeitos de tortura não foi oficialmente divulgado. No entanto, logo após a prisão, uma declaração oficial apareceu na página da 3ª Brigada de Assalto nas redes sociais. A unidade está ciente do comunicado da Polícia Nacional sobre a detenção de várias pessoas em Ternopil que supostamente seriam combatentes da 3ª Brigada de Assalto. A brigada está aberta à cooperação com as autoridades policiais. No tribunal, um homem que se apresentou como comandante dos suspeitos teria confirmado que todos os 6 são da 3ª Brigada de Assalto, segundo informou o Suspione Ternopil. No entanto, ainda não há informações oficiais sobre o status deles. Os suspeitos estão sob custódia e não poderão ser liberados sob fiança. Citlana Pavuk, Vitali Pavuk, Ternopil TSN, 1+, Maratona, Únicas Notícias. O terceiro encontro de Volodymyr Zelensky com Donald Trump na Casa Branca não se tornou nem um avanço diplomático, nem uma revolução no apoio dos Estados Unidos à Ucrânia. As negociações duraram várias horas e, segundo a maioria dos meios de comunicação, ocorreram em uma atmosfera franca, por vezes tensa. Mas será que realmente está tudo tão ruim para a Ucrânia? Donald Trump declarou que espera terminar a guerra sem tomahawks, mas a situação é muito mais complicada do que parece à primeira vista. A transferência de tomahawks para a Ucrânia pode levar a uma escalada, porém isso ainda é tema de negociações. O presidente da Ucrânia também confirmou que essa questão ainda está em fase de análise. Discutimos com Trump o tema dos tomahawks. Essa questão não foi retirada da pauta das negociações. Ainda precisamos trabalhar nisso. Após o encontro, o chefe da Casa Branca pediu o fim da guerra na linha de frente e Volodymyr Zelensky apoiou essa posição. Eu me encontrei com o presidente Zelensky, como vocês sabem, hoje. Tivemos uma reunião muito boa, muito sincera. Na minha opinião, eles devem parar a guerra imediatamente. Sigam a linha de frente, onde quer que ela esteja, caso contrário tudo fica complicado demais. Vocês nunca vão conseguir entender isso. Parem na linha de frente. Ambos os lados devem voltar para casa, para suas famílias, parar de matar e pronto. Parem agora mesmo na linha de frente.